A paz do Senhor, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que está assistindo essa transmissão. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede hoje, de estar fazendo essa transmissão. A todos vocês, que Deus abençoe, que está assistindo aí do outro lado dessa transmissão, no nome de Jesus Cristo. Louvo a Deus por mais um dia, que o Senhor nos concedeu assim, para estar entrando na presença dEle, estar fazendo menção da sua santa palavra, das santas escrituras. Que Deus abençoe Maria Clara, que Deus abençoe a você, amada, no nome de Jesus Cristo. Milza, que Deus abençoe a cada um de vocês. Neste dia de hoje, eu vou estar trazendo uma palavra da parte do Senhor para a tua vida, uma palavra breve, vai ser breve, prometo ser breve, já o horário já não se espera, já se avança. Eu só vou aguardar aqui mais alguns irmãos, mais pessoas, entra aí nessa transmissão ao vivo, para estar recebendo aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Eu vou observar o cenário está um pouco diferente, mas louvado seja Deus. Vanessa Araújo, que Deus abençoe. Sheila da Luz, que Deus abençoe você, amada. Creio que você está firme e forte com Jesus, Sheila? Continua firme, tá bom? Bendito seja o Senhor. Eliane, que Deus abençoe você, Eliane, que reside em Minas Gerais. Araújo, todos os dias nós estamos aí orando junto aí, Bendito seja o Senhor, que Deus abençoe, Eliane, você, filha, continua firme na rocha, Continua firme com Jesus, que Deus abençoe a sua mãe, os seus irmãos, suas irmãs. Bendito seja o Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar falando sobre uma passagem, uma passagem que se encontra ali no livro de Mateus capítulo 14. Eu creio que o Senhor que conhece o nosso coração, Deus que sabe a nossa necessidade, aquilo que passamos todos os dias, as nossas lutas diárias. Dimara Santos, Deus abençoe você, está aí assistindo, Rose Silva, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, tá bom? A todos vocês, nós vamos estar trazendo essa breve palavra, como eu estava dizendo, e depois a gente vai estar orando. Eu não sei qual é o problema que você tem vivido, a sua vida sentimental, vida espiritual, mas quero falar para vocês, busque mais pela sua vida espiritual. Os dias que nós estamos vivendo são maus, e muitas lutas, muitas diversidades, todos os dias, são muitas as lutas que o povo de Deus, a igreja de Deus está passando nos últimos dias. Mas o Senhor, Ele requer algo de nós, Ele requer que nós venhamos buscar mais. Nós precisamos se aproximar mais de Deus. Todos os irmãos que estão ouvindo, precisamos buscar mais da parte do Senhor. Os dias são maus, Cristo está às portas e Ele vem buscar a igreja lavada, remida, a igreja gloriosa, a igreja sem mácula e sem mancha. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que está aí assistindo nessa transmissão. Eu vou ser bem breve, como eu já falei, a todos vocês que vou estar pegando aqui a palavra do Senhor que já se encontra aqui nas minhas mãos, para a gente estar fazendo menção de uma palavra. Creio grandemente que essa palavra era ir lá de encontro com o teu coração. Deus sabe o que você tem vivido, Deus sabe como está o teu coração, como que está a caminhada, se está difícil, porque tem momento da nossa caminhada que parece que a gente não vai conseguir. Tem momento da nossa caminhada que a gente pensa em desistir, a gente pensa em parar, a gente acho que não vai conseguir passar aquele momento difícil, de vento, de tempestade. Marcelo Cardoso, Deus abençoe o Senhor, em nome de Jesus Cristo e a sua família. Fica conosco e daqui a pouco a gente vai estar orando. Amém? A hora, como eu já falei, já se avança, A Cláudia Silva Souza, Deus abençoe. Silene Oliveira, que Deus abençoe você também. Amém, amados irmãos? Eu creio grandemente que o Senhor há de falar conosco. Amém? Se você tiver com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de posse nas suas mãos, que você venha ler juntamente comigo. Vamos ler num livro de Mateus, Evangelho do Senhor segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Mateus capítulo 14. Aleluia. Mateus capítulo 14.
a partir do verso 22. Amém, amados irmãos? Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, que está escrito assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Verso 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde, estava ali só. Verso 24, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmãos, guarda bem esse verso que eu acabei de ler, de mencionar para vocês, que é o verso 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Verso 25. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Verso 26. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Verso 27. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Verso 28. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Verso 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Verso 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Eu quero fazer menção mais uma vez desse verso que eu acabei de ler para os irmãos, que é o verso 30. Presta bem atenção, irmãos, que está assistindo essa transmissão. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Amém? Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Eu quero recitar mais um verso que está escrito aqui. Vamos continuar lendo o verso 31. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Verso 31. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Verso 32. E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Verso 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. És verdadeiramente o Filho de Deus. Irmãos, isso é uma passagem muito tremenda. O nosso Senhor Jesus, quando ele começa o seu ministério terreno, ele faz uma escolha. Nós vemos no livro de Lucas, capítulo 6, verso 12 e 6, ali o Senhor fazendo a escolha dos discípulos. Mas naquele dia, muitas pessoas já seguiam Jesus. Era o princípio do ministério do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 6, verso 12 e 13, está, ou seja, descrito o que eu estou falando para vocês agora. Jesus, a Bíblia diz que naquela noite, o Senhor subiu para um monte, e ele foi orar. Durante aquela noite, ele passou a noite em oração a Deus, né? E quando é dia, né, ele desce do monte, e lá no pé do monte está o seu discípulo. E ali, de todos aqueles discípulos que andavam com o Senhor Jesus, que estavam seguindo o Senhor, ele escolhe 12 deles. A partir dos 12, Cristo ele começa a trabalhar na vida dos discípulos. Ele começa a lapidar aquele discípulo que daria continuidade à obra redentora após a sua morte e ressurreição e ascensão aos céus. Cristo ele precisava daquele grupo de pessoas preparado,
lapidado para se continuar essa obra que chegou até nós hoje, que chegou até você, que é a salvação, né, em Cristo Jesus. Então o Senhor ele escolhe 12. Naquela noite, ele passa a noite orando. Aí tem uma revelação muito forte, porque à noite, Cristo ele passa a noite orando. E quando é de dia, ele chama os discípulos, e dentre todos os discípulos que o seguia, ele escolhe 12 deles. Eu já quero falar para você, você que está assistindo, é um escolhido do Senhor. Para uma obra, é uma escolhida do Senhor, para uma obra que o Senhor te separou. Talvez você não está entendendo o que você está passando, a dificuldade, mas é porque você é uma escolhida e um escolhido do Senhor para uma grande obra. Os ventos não são para a morte, mas é para a preparação. Nós lemos aqui em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Cristo, continuando com esta obra de preparação para os seus discípulos, ele precisava revelar as coisas ocultas para o discípulo, como na prática. Porque tem muitas pessoas que conhecem Cristo, ou seja, Deus, só de ouvir falar, mas não tem aquela comunhão, não tem aquela intimidade com o Senhor. Está faltando aquela intimidade, está faltando aquela finalidade com Deus. Só conhece Cristo de ouvir falar, mas não teve experiência ainda. Agora Cristo está levando os seus discípulos a ter uma experiência, passando luta e contemplando coisas que jamais eles viram. E quando nós chegamos na narração de Mateus capítulo 14, verso 22, o Senhor nessa preparação, aqui nós se depara com uma cena extraordinária da parte do Senhor sobre a vida dos seus discípulos. Naquela tarde o Senhor estava pregando a palavra, com seus discípulos. Ali havia uma multidão e o Senhor ele dá uma ordem para o seu discípulo. Lucimar Santos, Deus abençoe, fica na paz de Jesus, continua conosco. E ali ele dá uma ordem para o seu discípulo. Ele diz, passa para o outro lado. E o Senhor, após dar esta ordem, os discípulos, ou seja, os 12 discípulos, eles entram no barco e ali eles começam a remar passando para o outro lado. Cada passo que nós damos todos os dias, nós se aproximamos daquele grande dia. Você vai ver muito essa expressão, passa para o outro lado. Jesus ele vivia passando de um lado para outro, pregando e anunciando o reino de Deus. O que significa isso? Quando nós vamos lá para Josué capítulo 1, verso 3. O Senhor, ele diz, aonde tu pisar a planta do teu pé, vou tenho dado, como eu disse a meu servo Moisés. E no versos 4, o Senhor segue dizendo, olha, eu sou contigo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. O Senhor fazendo uma promessa para Josué, que o Senhor levanta agora no lugar de Moisés, para introduzir o povo na terra prometida. E o Senhor começa a fazer promessa a Josué. E são promessas, uma mais bela do que as outras. Mas um detalhe que nós temos que entender e compreender, que no capítulo 1, no verso 3, o Senhor está dizendo, aonde tu colocar a planta do pé, eu vou ter dado, como eu disse a meu servo a Moisés. E o Senhor continua fazendo promessa. E logo depois, no verso 7 e no verso 8, o Senhor diz, não se aparta da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenha o cuidado de fazer conforme tudo que está escrito. Então fará prosperar o teu caminho. O segredo está nos mandamentos. O segredo está em nós, quando o Senhor fala de ler, para que nós venhamos ter o cuidado de fazer conforme está escrito no mandamento, é porque a palavra, quando nós estamos embasados, ou seja, alicerçados na palavra, a palavra prospera a nossa vida. E você vê que o povo que foi tirado do Egito, o povo que foi tirado, o Senhor lhe fez uma promessa através da vida de Moisés, ao povo que estava lá sofrendo, porque aquele povo tinha promessa. Porque em Gênesis 15 o Senhor faz uma promessa, em Gênesis 12 o Senhor faz uma promessa para Abraão, o patriarca, o primeiro hebreu, que a sua descendência herdaria aquela terra. A quarta geração viria para ali.
Então aquele povo, apesar de estar sendo escravizado, na garra de Faraó, que tipifica um tipo de Satanás nos nossos dias, o adversário da minha e da tua alma, talvez você está sendo escravizada, talvez você está sendo oprimido, talvez você está sendo oprimida, mas você tem uma promessa. E Deus levanta Moisés e tira aquele povo do Egito e começa a falar da terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Mas para entrar naquela terra existia uma trajetória, existia um caminho que aquele povo deveria trilhar pelo deserto. E o deserto é um lugar onde todos os crentes ele precisa passar. Porque o deserto é o lugar onde Deus vai se manifestar. O deserto é o lugar onde Deus vai falar. É onde o Senhor vai capacitar. Eu não gosto de colocar o deserto, às vezes é uma expressão muito conhecida no meio do cristianismo, eu estou passando pelo deserto. Às vezes você vai falar com o irmão, como que tá, irmão? A paz do Senhor, tá tudo bem, irmão? Tô no deserto, tô na prova. Mas eu quero falar algo para você, diferente de tudo isso que você já ouviu. O deserto é o melhor tempo que o servo de Deus passa na presença de Deus. Quando o Senhor tira o povo do Egito, ele escolhe levar o povo pelo deserto. Porque o Senhor lhe fala em Êxodo capítulo 13, diz que não ia levar o povo pela terra dos filisteus, porque estava havendo guerra. Então o Senhor leva aquele povo que está despreparado e não estava pronto para uma batalha. O Senhor disse na sua palavra, eu vou levar eles por este caminho, que é para dar a volta no deserto. Porque se eu levar ele pelo caminho dos filisteus, lá está havendo guerra. E ao ver a guerra, este povo fraco, ou seja, sem força, há tanto tempo cativo, eles não vão suportar. E ao ver a guerra, eles vão retroceder, vão voltar para o Egito. Então o Senhor estava dizendo, o povo precisa de ser lapidado para poder entrar na peleja, para poder entrar na guerra, para poder batalhar. O povo encontrando uma guerra de frente logo, certamente retrocederia. Porque muitas pessoas, ao entrar para o Evangelho, eles têm um pensamento de que ao entrar no Evangelho tudo vai mudar de um dia para a noite. Agora eu estou em Cristo Jesus, o Senhor vai me dar uma casa, vai me dar um carro, vai prosperar. Aquilo que eu não tinha até hoje, Jesus vai me dar porque agora eu sou crente. E ao contrário de tudo isso, vem vento, vem tempestade e vem luta. E a pessoa não entende e ela termina voltando para o Egito. Então o Senhor disse, eu vou levar o povo para o deserto. E no deserto eu vou me manifestar para o meu povo. Quando Deus se manifesta para o povo passa a crer naquilo que ele não vê, mas que sente. O povo estava habituado a adorar deuses pagãos, imagem. Deus que tem olho, mas não vê. Deus que tem mão, mas não pode apalpar. Deus que tem nariz, mas não pode cheirar. Deus que tem pé, mas não pode andar, como diz o salmista 115 Salmos. Porque o povo passou tanto tempo envolvido na idolatria, que eles se adaptaram a adorar aos deuses dos egípcios. Assim, Samuel e você, quando nós saímos do Egito, demoramos tempo para nós nos adaptar, a conhecer, a ter, ou seja, esta comunhão com Deus. Por isso o Senhor nos leva para o Egito, para o deserto. Talvez você está passando no deserto. Esse deserto que você está vivendo, ele não é para te matar. Esse deserto, você não vai ter fome, ainda que Deus prova o crente no pão. Deuteronômio capítulo 8, o Senhor fala dessa passagem, que o Senhor provou o seu povo no pão, humilhou o povo, para dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Então, é experiência. Se você está no deserto, você está vivendo a melhor parte da sua vida. Se você está vivendo um período que as portas estão fechadas e que tudo parece que não dá certo, na verdade, está tudo certo. Ainda que você não entenda. Porque o deserto, a pessoa não vai entender de princípio. O que o Senhor está fazendo é moldando, é preparando para o futuro, para ser um grande homem de Deus, para ser uma grande mulher de Deus.
no deserto, quando entra no deserto o povo, uma coluna de nuvem, ou seja, refrigério. No teu deserto tem refrigério. No teu deserto tem maná. A Bíblia diz que de dia, o sol escaldante do deserto de 50 graus, o ser humano não aguenta, ele não suportaria a andar por muito tempo neste calor escaldante. Então Deus, quando o povo entra no deserto, o Senhor vem com a nuvem de glória, trazendo refrigério. E o povo ali ficava protegido. De noite, a temperatura no deserto ela cai demais. Mas de noite tinha uma nuvem de fogo, ou seja, aquela nuvem de glória, fogo, ou seja, aquecendo o coração do homem. O Senhor está dizendo, tu está no deserto, mas de dia tem refrigério para a tua vida. De noite vem a presença, o fogo do Espírito Santo, que aquece o teu coração, para não deixar ele para não deixar ele ficar, ou seja, frio. Ou seja, perder a essência da fé, por estar no deserto. No deserto, nós muitas vezes começamos a murmurar, porque está faltando pão. E o Senhor disse, Moisés, fala para o meu povo, que amanhã por essas horas terá pão para este povo. E não só pão, mas terá carne também. Moisés, ele se assusta e fala para Deus, Senhor, porventura matar-se-ia todos os bois, cordeiros, bodes, cabrito, peixes do mar, para dar para essa multidão. Moisés, ele se escandaliza com a promessa, ou seja, com a palavra profética de Deus, numa situação que aos olhos do homem não tem mais jeito. Porque Deus, irmão, quando ele vem para mudar. E quando Deus fala, ele fala numa situação que você olha, é impossível. Moisés falou, Senhor, eu estou no meio de 600 mil homens de pé. Moisés estava dizendo, sem mulheres, sem contar mulheres, sem contar filhos. Moisés está dizendo, 600 mil homens de pé, significa 600 mil homens de guerra, de batalha. Moisés disse, como é que o Senhor vai alimentar tudo isso? E o Senhor disse para ele assim, Moisés, porventura, seria encurtada a minha mão? Irmão, não se escandalize. Mas Deus está dizendo para você que está assistindo essa transmissão. No deserto tem maná para você. No deserto tem cordoniza. Por um processo nas mãos do Senhor para poder entrar na terra. Todos nós precisamos passar por um processo para nós entrar na terra. Os discípulos não era diferente. A leitura que nós lemos, o Senhor passa para o outro lado. Porque isso significa conquista de território. Cada lugar que você pisar, você vai conquistar no nome de Jesus. Porque a promessa que o Senhor fez para Josué e para o povo dele, todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse ao meu servo Moisés. Então o Senhor dá uma ordem, olha, passa para o outro lado. Mas só que na trajetória dessa passagem, o discípulo no barco, quando ele chega no meio do mar, as escrituras relatam que o mar ele começa a se levantar. O mar começa a ficar bravo. O mar que eles tantos conheciam, aqueles pescadores, começa a se levantar de uma maneira tão grande que eles ficam assustados, porque foi algo que eles nunca tinham contemplado, foi algo que eles nunca tinham visto. E o mar começa a encher o barco e o vento começa a soprar sobre o barco dos discípulos, impedindo que eles continuassem a trajetória, ou seja, o ide do Senhor. O vento era contrário. O vento que sopra sobre a minha vida e sobre a tua vida é contrário à nossa caminhada. Nós estamos prosseguindo para os céus, nós estamos prosseguindo para a vida eterna. Mas os ventos, que são as dificuldades, que são as diversidades, que são as lutas, os levantes e os primeiros a se levantarem, são aqueles que estão mais próximos de nós, são nossos familiares, por às vezes não entender, porque Paulo ele fala em Efésios capítulo 6,
Verso 12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principado, contra a potestade, contra os dominadores das trevas. Esses são demônios que lutam 24 horas para parar o meu ministério e para parar o teu ministério. Assim esses discípulos, ao passar a iniciar a ordem, a obedecer o mando do Senhor, passar para o outro lado, eles começam a enfrentar um vento muito forte. E ali o vento era contrário. Eu quero ir para frente, mas tudo que acontece na minha vida, todos os dias, são coisas que me entristecem e me traz de volta e faz com que eu retroceda. Deus está dizendo, toda luta que você está passando, todo vento que está contrário à tua vida. O que é esse vento contrário, pregador? Esse vento contrário, ele pode ser um desemprego, ele pode ser uma enfermidade. Aquilo que você queria que acontecesse na tua vida, ainda não aconteceu. Mas isso não significa que não vai acontecer, porque o tempo de Deus não é o teu tempo. O tempo de Deus não é o meu tempo, porque o profeta Isaías 55, verso 8, ele fala, porque os meus pensamentos não são teus pensamentos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus pensamentos mais altos do que os teus pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os teus caminhos. Os planos de Deus estão muito além dos nossos. Então, os ventos e as dificuldades que muitas vezes nós estamos vivendo, perdão, nós não entendemos e não compreendemos por que a luta, por que o vento, e às vezes nós começamos a indagar. Senhor, o que está acontecendo? Não deveria ser melhor? Não deveria estar de outra maneira? Por que minha vida está dessa maneira? É por causa da chamada, é por causa da obra, porque tem tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3. Deus, ele vai moldar e preparar você e eu para nós receber aquilo que ele tem preparado. O Senhor, ele tem que forjar o meu caráter e o teu caráter, e isso acontece através de lutas cotidianas, de obstáculos que se opõem ao nosso trajeto, assim como se opôs ao trajeto dos discípulos. Agora estou no meio do mar, não vai nem para frente e nem tem como voltar mais. O vento está assolando, as águas estão invadindo o barco, está enchendo o barco. Talvez a tua vida está assim, você olha para a tua vida e não tem mais jeito. As águas estão enchendo o teu barco, a tua casa, a tua vida, está tudo fora do lugar. O vento está soprando de tal maneira na tua vida que você está pensando em voltar. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Enquanto isso acontecia, Jesus, ele estava no monte. Jesus estava no monte. Jesus está dizendo, eu estou vendo. Jesus está falando, eu estou observando. Eu estou vendo que você está sendo açoitado. Eu estou vendo que está doendo. Eu estou vendo que você quer parar. Eu estou vendo que você não aguenta mais. Mas Jesus está dizendo, eu estou no monte, ao lado do Pai, intercedendo por você, clamando por você, clamando pela igreja. Cristo estava no monte, porque ele sabia que os discípulos iam passar por aquilo. E a quarta vigília, às 6 horas da manhã, vem Jesus por cima das águas. Você sabe o que é vir por cima das águas? Quando o Senhor ele vem por cima da dificuldade. Porque para ele não existe a dificuldade, para ele não existe o desemprego, para ele não existe um câncer, uma AIDS, uma enfermidade que é incurável aos olhos do homem, porque ele é o dono da vida, ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Então quando ele vem na sua soberania, ele vem para mudar a história. E ali quando ele está caminhando por cima das águas, Jesus está dizendo, o teu socorro vai chegar pela manhã. E por que Jesus estava vindo a quarta vigília? Poderia ser a primeira vigília, que poderia ser a segunda vigília, poderia ser a terceira, poderia ser, mas foi a quarta. E por que a quarta vigília? Porque a quarta vigília é exatamente às 6 horas da manhã.
Em Salmos 30, verso 5, nós lemos que a tua dor, a tua angústia, né, ela pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A noite é tempo de treva, é tempo de dor, é tempo de sofrimento, é tempo de que parece que Deus esqueceu você. É tempo que parece que o Senhor não ouve mais você. Você ora, você busca, você sobe monte, mas Deus não fala. O Senhor está em silêncio. Mas o fato do Senhor estar em silêncio não significa que Ele não está trabalhando a teu favor. Mas a alegria vem pela manhã. Pela manhã vem a resposta. Paulo e Silas, em Atos 16, verso 25. Paulo e Silas, em Atos 16, versos 6 e 7, Paulo cheio da graça. Paulo, ele intenta ir para uma cidade. E quando ele tenta ir para aquela cidade, o Espírito do Senhor vem e diz, não é para ir. Pela segunda vez, no verso 7 de Atos 16, Paulo, ele tenta ir para outra cidade, porque ele queria pregar, porque esse é o propósito. Mas ainda não era o tempo de levar a mensagem naquele lugar que Paulo queria. Por isso nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque às vezes nós queremos ir para algum lugar que não é o lugar que o Senhor quer que nós vamos. Por isso a importância da oração e pedir a direção a Deus. E pela segunda vez, o Espírito do Senhor fala para ele que não era tempo. E naquela noite o Senhor dá a visão de um homem. O Senhor, na imagem de um homem, o Senhor entra na visão ali e mostra para Paulo que aquele homem pedia socorro para a Macedônia. E Paulo logo ele entende a visão. Quando Paulo entende a visão, ele já se prepara e vai para a Macedônia. E ali Paulo começa a fazer a obra em Filipos. Paulo começa a fazer a obra e ele chega a esse carcereiro, a este homem que o Senhor colocara nos caminhos dele, que o Senhor mostrara em visão. E agora Paulo ali, ele passa uma situação, Paulo e Silas, por causa da palavra, por causa do evangelho. Paulo ele é preso, agora é açoitado por libertar uma jovem que estava com um espírito demoníaco, cujos seus senhores tiravam proveito daquela mulher, porque ela estava presa e cativa. Mas Paulo prega Jesus para aquela jovem, e no nome de Jesus ele repreende o espírito que estava sobre a vida daquela moça, e aquela moça é liberta. Agora Paulo ele começa a pagar preço, agora ele começa a ser açoitado, ele vai julgado, ou seja, pelos magistrados daquela cidade de Éfeso, por causa da palavra, e agora Paulo está preso. Talvez você está preso e você nem sabe por que, o motivo de estar preso. Talvez você não está entendendo, mas espera aí, eu prego a palavra, eu louvo a Deus, eu estou na igreja, eu faço a vontade do Senhor e as coisas continuam tudo travado. O Senhor ele sabe como trabalhar. Paulo ele não tinha ideia por que ele estava passando aquilo, sem estar fazendo nada de errado. Agora ele vai parar dentro de um cárcere. Agora as suas mãos e os seus pés é acorrentado num tronco. O seu corpo todo cortado. Mas ali era exatamente o lugar que Deus queria que eles estivessem. É o lugar que o Senhor conduziu para ele estar. Deus está dizendo para você, o lugar onde você está é exatamente o lugar onde Deus quer que você esteja. Porque é aí que Deus está dizendo que tem obra. É aí que Deus vai te usar. É aí onde você está, nesse lugar que você acha que é uma prisão. Paulo estava dentro do cárcere. Ali havia vários prisioneiros. Agora Deus começa a usar Paulo e Silas. Paulo diz, vamos orar, porque nós estamos presos. Imagina os pensamentos de Paulo e Silas. Estamos presos, açoitados, apanhamos, não fizemos nada. Agora o que resta é louvar e orar. O Senhor está dizendo, ora. O Senhor está dizendo, louva. Está preso? Está doendo? Está difícil? Louva. Adora. Clama. Deixa tudo de lado e busca como você nunca buscou. O Senhor está dizendo, eu sou o Senhor que quebra prisões. Abro porta onde não existe porta. Paulo, quando ele começa a orar e começa a louvar juntamente com Silas, a palavra do Senhor diz que um terremoto localizado, porque é um terremoto que só deu lá dentro.
O Senhor está dizendo, quando você começar a louvar, quando você começar a adorar, quando você começar a glorificar, no vale que você está, essa prisão que você está vivendo, o Senhor está dizendo, as prisões dos teus eu vou abrir, no meio dos teus vai haver salvação. As prisões, ou seja, aqueles que estão cativos, o Senhor está dizendo, eu vou libertar, por causa da tua adoração, por causa da tua oração, por causa do teu propósito para comigo dentro do vale. O Senhor está dizendo, adora no vale. O Senhor está dizendo, louva no vale. O Senhor está falando, glorifica no vale. Paulo e Silas começaram a adorar, e aquele terremoto quebrou-se as cadeias, aquele terremoto abriu as prisões, ou seja, todos os presos que estavam ali, agora são pessoas libertas, são pessoas agora que estão livres, e por causa de quê? Porque ele adorou na prisão. O louvor do servo de Deus, ele é diferente quando ele está preso. Como assim preso? Nas diversidades. Talvez está faltando até alimento no teu celeiro. Da onde se vai tirar ânimo para adorar? Senhor, como eu vou te adorar? Porque falta no meu celeiro. Estou desempregada. Eu queria tantas coisas, mas não acontece. Esse é teu vale. Mas o Senhor está dizendo, adora nele. Glorifica nele. Clama nele. Porque eu vou abrir as prisões. Eu vou abrir porta. Onde não existe porta, Deus está dizendo, eu vou abrir através do teu louvor. Eu vou abrir através do teu propósito. Eu vou abrir através da tua oração. Em vez de murmurar, adora. Em vez de pensar, vou voltar para o Egito a comer cebola e a pepino, ou seja, a se sujeitar às mesmas coisas que você vivia quando você era escravo do diabo, o Senhor está dizendo, adora, porque eu mudo a situação, adora, porque eu mudo a história. Deus, ele pode mudar a minha e a tua história de um dia para a noite. Quem estava em cima, vem para baixo, quem estava embaixo, o Senhor coloca lá em cima e o nome dele é glorificado. Os discípulos, eles estão passando por isso agora. Mas Cristo vem por cima das águas à quarta vigília da manhã. E ali quando o Senhor chega, se aproxima do barco, os discípulos já assustados, os discípulos já com medo. Porque tem vento na nossa vida que nós ficamos com medo. Tem vento que acontece na nossa vida, talvez o que você está vivendo hoje, talvez seja o teu filho passando um processo, talvez seja a tua filha que saiu de casa, está nas drogas, ou o filho, ou alguém da tua família, ou alguém mais próximo de você está num leito de hospital e o médico já desenganou, talvez já falou, leva para morrer em casa. Mas Deus está dizendo, me adore e me busca neste vale, porque eu sou fiel e poderoso para mudar a situação lá. Deus é um Deus de perto e um Deus de longe. Enquanto você adora nessa circunstância, Deus está visitando os teus de longe. Deus está visitando os teus, aqueles que você tem colocado em oração. Porque é difícil adorar na lágrima. É difícil adorar quando você não vê mais nada, para que haja uma mudança. Tudo que você vê na sua vida é quatro paredes, ou seja, você está impossibilitado de fazer qualquer coisa. Talvez você já bateu em tantas portas, irmã. Talvez, irmão, você que está assistindo essa transmissão já tem batido em tantas portas, mas todas as portas que você bateu, elas continuaram fechadas, não se abriu. Talvez tantas portas que você está socorro, amigos, pedindo ajuda, mas parece que ninguém te vê. Tem momento na nossa vida que é só você e Deus. Jesus no Getsêmani, na sua angústia, quando o Senhor, ele separa ali daquele grupo maior de 12, o Senhor entre os 12, ele tem mais 3 que é mais íntimo dele. Então o Senhor, na sua dor, ele diz, a minha alma está cheia. Essa expressão cheia é quando a pessoa não aguenta mais. Ele chegou no limite. Talvez você já está cheio de tudo que você tem vivido. Talvez você tenha até falado, Senhor, eu estou cheio de ser crente. Eu estou cheio de ir para a igreja e não ver as coisas acontecer. Eu vou parar com tudo, porque chega um momento na nossa vida, é o nosso limite, nós somos seres humanos, nós temos uma limitação, que nós chegamos nela e nós barramos, não aguenta mais. Talvez você que está assistindo, você está vendo isso. Talvez você está passando por isso. O seu limite para você chegou. E Jesus, ele disse,
Vem cá aqui, Pedro, Tiago e João, que és o mais íntimo. Jesus sempre tem o mais íntimo. Deus não faz acepção de pessoas, mas é porque sempre vai ter um grupo que é mais íntimo, que está mais perto de Jesus. O Senhor está dizendo, fica mais perto de mim, se aproxima mais. Tem aquele grupo que fica no pé do monte. Tem aquele grupo que sobe ao monte e fica bem pertinho do Senhor. O Senhor está falando de comunhão. O Senhor está falando, se aproxima mais de mim. No meio dessa luta, ora mais um pouco. No meio desta batalha, consagra mais um pouco. No meio dessa diversidade, busca mais um pouco. Porque a graça do Senhor, ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós estamos atribulados, perseguidos, tantas lutas na nossa vida por causa de Cristo, é quando se aperfeiçoa a graça do Senhor na nossa vida. Ele vem e nos põe de pé. Ele nos vem, nós estamos lá no chão, ele levanta. O Senhor está dizendo, eu sou o Senhor que te levanto, que te põe de pé, para andar, para continuar. Não é tempo de parar, é tempo de continuar. Jesus, ele começa a chorar e a declarar para os seus discípulos, está doendo demais. Jesus, minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui comigo e orai, interceda juntamente comigo, vigiai. E Cristo, ele vai dar mais um passo à frente. E aquele grupo de 3 fica ali, o grupo de 9 ficou lá embaixo. E Cristo vai mais à frente. E ali o Senhor, na sua dor, na sua angústia, porque o Getsemane é um lugar de prensa de azeite, é onde o Senhor extrai de nós o verdadeiro adorador. É da onde o Senhor tira a verdadeira serva de Deus. É no meio da angústia, é no meio da dor. Porque é muito fácil nós louvar quando nós estamos empregados. É muito fácil nós louvarmos quando nós temos um bom emprego, um bom salário. Quando tudo tem no celeiro, quando tem um carro bom para andar, a família está tudo bem. Mas eu quero ver nós adorar no vale. Eu quero ver adorar desempregado, faltando as coisas no celeiro. Eu quero ver a pessoa adorar, aleluia, glória a Deus, quando ela olha para um lado e olha para o outro, diz, não tem mais jeito. Aí o Senhor, ele encontra, e aí ele começa a extrair de dentro de mim e de dentro de você o verdadeiro adorador. No vale se molda o verdadeiro adorador, no vale. Jesus, ele vai orar, e quando ele volta, os 3 discípulos estavam dormindo. E o Senhor diz, Pedro, por nem uma hora pudesse vigiar comigo. Ou seja, Jesus já estava com 1 hora orando. Jesus, ele volta pela segunda vez, ele fala as mesmas coisas, angustiado, porque dentro dele estava se quebrando tudo. Imagina a angústia do mestre, porque ele estava vendo como ia ser a sua crucificação. Todos nós, na nossa caminhada cristã, temos que passar pelo Getsemane. O Getsemane é um lugar de capacitação. Cristo, coisas piores viriam sobre a vida dele, mas o Getsemane ali capacitaria ele para ele suportar a aflição, para ele suportar a angústia, para ele suportar as blasfêmias, as acusações ali no tribunal dos homens. Assim é eu e você. O processo que você está passando, Deus está dizendo, é para que você venha suportar coisas maiores que vêm pela frente, tribulações maiores, lutas maiores há de vir. Então você está passando hoje para poder aguentar amanhã. Deus sabe porque está permitindo você passar este processo. Deus sabe. Pedro, que era o mais ousado, voltando para a mensagem, quando Cristo aparece por cima das águas, o Senhor disse, não tem mais, porque alguns estavam dizendo, é um fantasma. Quem é aquele? Não conhecia. Falta de intimidade. Muitas vezes falta de intimidade para conhecer a voz do mestre. O bom pastor estava falando, e o Senhor diz em João 10, que quando o bom pastor fala, a ovelha, ela ouve e ela atende. Mas quando Cristo falou, sou eu, não tem mais, eles estavam assustados, pensavam que viam um fantasma. Eles não compreenderam a voz do bom pastor, porque ainda não era ovelha. Estava sendo moldada a ser ovelha. Deus muitas vezes fala conosco e nós não compreendemos a voz do Senhor. Nós não entendemos se é o Senhor que está falando ou não. E o Senhor, ele começa a lhe falar e a acalmar o coração dele. O Senhor está dizendo, fica calmo, sou eu. O Senhor está dizendo, se acalma, sou eu que estou falando contigo. O Senhor está dizendo, acalma o teu coração.
Porque o tempo de angústia, a tua noite está passando. Está amanhecendo o dia. Amanhecer um dia é um novo dia. É uma nova história. E ali Pedro, sendo dos mais ousados sempre, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda ele ter contigo. Pedro, ele pede um sinal. A importância de quando o Senhor falar e que nós tivemos dúvida se é o Senhor que está falando, se é o Senhor que está pregando, se é o Senhor que está revelando, se é o Senhor que está passando aquela mensagem, se é o Senhor que está profetizando, você ora a Deus e pede um sinal ao Senhor. E Ele te dá um sinal. Porque Pedro, Senhor, se é o Senhor, manda eu ter contigo. E o Senhor, para provar para Pedro que era ele que estava falando, o Senhor disse: vem. O Senhor está dizendo para você: sai do barco. Está parado o barco, está sendo açoitado, não vai nem para frente nem para trás. Toma uma atitude e sai de dentro do barco e começa a andar por cima das águas. Andar por cima das águas significa andar por cima da dificuldade. Está difícil, mas você está andando por cima dela. A muralha é grande, você passa por cima. Por quê? Porque Cristo está dizendo hoje: vem, sou eu. Pode vir que sou eu. O Senhor está dizendo: estou dando um sinal para você que sou eu que estou falando contigo. É tempo de andar por cima das águas. É tempo de continuar no meio dessa luta, no meio dessa adversidade. O Senhor está dizendo: anda, porque sou eu que estou te chamando para um novo tempo, para uma nova história. E as escrituras relatam que Pedro, ele ouve a voz do bom pastor, porque Pedro era ovelha. Apesar que ainda precisava lapidar algumas coisas, Pedro já tinha semelhança de ovelha, já parecia com ovelha. Porque quando o Senhor fala vem, ele sai do barco. Pedro, ele começa a viver o sobrenatural quando ele tira o pé do barco e coloca sobre as águas. Ele começa a viver o sobrenatural de Deus. Aquilo que o Senhor Jesus estava fazendo, andando por cima das águas, Pedro está fazendo a mesma coisa, pela fé. Porque ele ouviu e obedeceu. Pedro está andando por cima das águas porque ele ouviu e obedeceu. Não, você não está entendendo. O Senhor está dizendo: quando você ouvir, aleluia, e obedecer, você vai andar por cima das águas. Você vai andar no meio da luta. Por quê? Porque o crente, quando ele ouve e obedece, ele cresce de tal maneira na graça e no conhecimento que as lutas, elas vão aumentar. Mas a diferença é a graça que está sobre a tua vida. As lutas não vão diminuir, elas vão aumentar, mas por causa da unção, da graça sobre a tua vida, você olha as lutas e você diz: essa luta eu já passei lá atrás, essa luta aí, e lá atrás eu já passei. Então o servo de Deus, quando ele ouve e obedece, ele começa a ouvir, ele começa a ver, ele começa a contemplar o sobrenatural de Deus. Muitas vezes Deus fala e a gente não ouve, e por não ouvir não obedece. Pedro está andando agora por cima das águas. Mas o adversário das nossas almas e a dificuldade cotidiana na nossa vida, ela não para de acontecer. No verso 30 de Mateus capítulo 14, a palavra do Senhor diz que um vento forte bate em Pedro. O vento era forte. Pedro, ele está andando, ele está vivendo um novo tempo. Pedro está caminhando por cima das dificuldades. Mas de repente, um vento mais forte do que aquele que barrou ele quando ele estava no barco, bate em Pedro. Mas Pedro, ele está caminhando porque a visão dele está em Jesus. Ele está andando por cima das águas em direção a Jesus. Porque Jesus falou: vem Pedro, e ele olha para o Senhor e ele começa a andar. Ele não olha para o chão, ele olha para Jesus e ele começa a andar sobre as águas. E ele vai andando, dá um passo, dá dois, ele passa por uma dificuldade, ele passa por outra barreira, ele passa por outra luta. As coisas estão difíceis, mas ele está andando, ele está orando, ele está buscando, ele está clamando, ele está pregando. Parece que está tudo acabado, mas mesmo assim ele está andando por cima das águas. Mas o vento vem e bate com ímpeto. E Pedro, quando o vento bate, ele sente medo. Tem luta nas nossas vidas que ela é tão intensa, ela é tão grande, que você sente medo. E o medo, ele traz a covardia junto com o medo. E trazendo assim, juntando os dois, faz com que eu e você retroceda, até mesmo se desviando do Evangelho. A pessoa começa a pensar dessa maneira, dessa forma: peraí, eu estou fazendo a obra do Senhor e as coisas não acontecem. Está tudo travado.
as coisas não andam, é aí que você deve continuar. É aí que você deve perseverar. É aí que você deve não parar, mas continuar. Porque Pedro, ele começa a afundar. Ele começa a descer, a ser tragado pelas dificuldades. O homem que estava vivendo o sobrenatural, o homem que estava andando numa dimensão cheia da graça, agora ele começa a afundar. Por quê? Porque quando o vento bate, a luta chega, quando a dificuldade chegou, a dificuldade financeira, a dificuldade emocional, a dificuldade no casamento. Talvez você está passando um processo no seu casamento, o casamento que ia bem, outra hora já não está bem. Há um esfriamento no relacionamento. Talvez é os filhos, talvez é o emprego. Então esses são os ventos que vem e bate nas nossas vidas, e às vezes nos traz tristeza e começa a nos tragar, ou seja, começa a nos impedir de continuar a fazer aquilo que nós estávamos fazendo. Talvez você pregava outra hora, talvez você louvava outra hora, fazia a obra do Senhor, é um missionário, é um pastor, é um servo de Deus, mas hoje, por causa das lutas e não entendendo ela, você retrocedeu e talvez não está mais nem na presença de Deus. Talvez não prega mais, porque se decepcionou com o evangelho. Talvez não louva mais, porque está decepcionada com louvor. Porque quando você estava louvando, parecia que as coisas iam ficando pior. Você estava pregando, parece que as coisas iam piorando cada dia mais. E a pessoa não entende que aquilo é um processo, ela volta. É o que aconteceu com Pedro. Pedro começou a ser tragado pela dificuldade. A fé de Pedro, devido ao vento forte, começou a ficar pequenininha. Pedro, quando ele estava andando por cima das águas, a fé dele estava a fé alta, a fé grande, porque a fé ela tem vida, e a fé ela precisa ser alimentada. E como a fé é alimentada da esperança de que vai mudar, de que Deus é poderoso para mudar essa situação, perseverar no meio de uma situação difícil, constrangedora, como Pedro estava vivendo, como você está vivendo, é uma parte muito difícil, que às vezes falta esperança no nosso coração de que pode haver mudança na nossa vida. A luta é tão grande, o vento é tão grande, como é isso impossível? Aconteceu uma mudança na minha vida. Tudo é possível ao Senhor nosso Deus. É impossível para mim e para você. É impossível para o homem, mas tudo é possível ao Senhor. Deus pode mudar a tua vida. Deus pode mudar a tua causa. E isso é de uma hora para outra. Então não deixe esse vento te parar. Não deixe esse vento te tragar. Não deixe as dificuldades desta vida, que elas são, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter lutas. Enquanto nós estivermos aqui, vai ter perseguição. Por causa do amor da palavra, por causa do evangelho, nós vamos ser perseguidos. Enquanto nós estivermos aqui. Então não para. Mas Pedro, a fé ficando pequena, a fé de Pedro foi diminuindo. A fé de Pedro foi caindo. A fé que estava lá em cima, ela foi baixando. Assim como pressão sobe, assim como pressão do homem baixa. Talvez a tua fé está lá embaixo. E por a tua fé estar lá embaixo, você está descendo a cada dia mais. A dificuldade a cada dia mais está te sufocando. Talvez você está enferma. Talvez você está em cima de uma cama aí prostrado, em cima no hospital. Talvez você está com câncer, com diabetes, e os médicos já dizem que não tem mais jeito. Talvez você está nas drogas, nos vícios, mesmo ainda para a casa de Deus. Ainda vai para a igreja com pouca força, fuma ainda, bebe, faz tipo de muitas outras coisas. Isso significa que o vento da sua vida está te tragando, está te consumindo, está te vencendo. Mas nesta noite o Senhor está dizendo, na quarta vigília, o Senhor está vindo com socorro na vida. O Senhor está dizendo, eu sou o Senhor que estende a tua mão. Pedro, ele teve tempo ainda lá no fundo do mar, ou seja, porque a luta estava tão grande, porque já estava afundando, já estava sufocando, já não tinha mais jeito. Ou seja, Jesus está dizendo, eu estou chegando numa hora que as pessoas olham, acabou para ela, acabou para ele. Talvez a situação, irmão, que você está
vivendo aí, as pessoas olham para você, esse daí nunca mais se levanta, essa daí nunca mais ela vai levantar dessa situação, mas o Senhor Jesus está dizendo: eu estou estendendo as minhas mãos hoje para te levantar desse vale, para transformar a tua vida. Pedro lá no vale, lá no fundo, ele diz: Senhor, salva-me. E quando Pedro diz isso, o Senhor estende a mão dele e levanta Pedro. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo: estou te levantando hoje, eu estou te levantando no meio desse vale. As pessoas que te olharam e disseram: acabou para ela, acabou para ele, nunca mais vai pregar, nunca mais vai se levantar. O Senhor está dizendo: estou eu entrando na tua casa, estou visitando o teu coração, estou visitando a tua família e estou levantando no meio do vale, no meio do deserto, e o nome do Senhor será glorificado. Eita Jesus, o Senhor está dizendo: o meu nome será glorificado na tua vida. Muitos vão olhar para você e vão dizer: ela, é ele. Como isso é possível? A Deus é possível. Não importa o que você está vivendo, não importa a fraqueza que você está agora. Está doendo? Continua louvando. Sheila, está doendo? Continua louvando. Continua glorificando. Continua clamando. Continua andando. O Senhor está dizendo: o teu socorro está chegando hoje. Você vai contemplar mudança na tua vida. Você vai contemplar mudança no meio dos teus. Porque essa palavra, ela tem direção. E a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E o Senhor, depois que levanta Pedro lá de baixo, ele pega Pedro e entra no barco. Quando ele entra no barco, o vento cessa, a tempestade acalma, o mar que estava nervoso, estava bravio, aquieta. O Senhor está dizendo: eu estou entrando no barco hoje. E por o Senhor estar entrando no barco, o vento aquieta, o mar se acalma. As dificuldades que estavam te assolando, o Senhor está dizendo: eu estou dando um basta. A assolação na tua vida que estava até hoje, até agora nessa mensagem, o Senhor está dizendo: eu estou dando um basta. Eu estou entrando com resposta, eu estou entrando com providência, eu estou entrando com cura na tua vida. Se você crer, dá glória para Jesus, louva o nome dele, porque digno de glória é o Senhor. E ele olha para Pedro e ele diz assim: homens de pequena fé, por que duvidaste? Para você ver que a nossa fé, ela tem altos e baixos. Nós não somos super-homens. Nós não somos homens de ferro. Isso nos ensina isso, que nós temos altos e baixos. Pedro, que uma hora estava andando por cima das águas, estava bem na fé, cheio da graça, pregando, dando lugar. Chegou o tempo que tudo aquilo passou. Agora a fé está lá embaixo, pequena. Isso nos ensina, irmão, que nós somos seres humanos, que há tempo de nascer e tempo de morrer. E é exatamente isso que Eclesiastes 3 ensina. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de colher aquilo que se plantou. Tempo de rir, tempo de chorar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de estar abraçado, tempo de se afastar de abraçar. Tempo de guerra, tempo de paz. Isso nos ensina a nossa natureza frágil, fraca. Aí nós temos que reconhecer em Eclesiastes 3 a nossa dependência de Deus. Porque em Cristo Jesus, perseguido, caluniado, blasfemado, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então Paulo fala em 2 Coríntios 12, e quando eu sou fraco, então eu sou forte. E quando eu não tenho mais força, então aí é que eu tenho força. Quando tudo isso está acontecendo por amor a Jesus, não por amor ao pecado, mas por amor a Jesus, estão me perseguindo, pregador, estão me caluniando, estão me apontando. Isso é agradável ao Senhor. Porque ninguém vai jogar pedra e nem pau em árvore que não tem fruto. Só joga pedra em árvore se ela tiver fruto. Porque quem joga pedra quer derribar o fruto para comer. Então, se estão jogando pedra em você, isso é um sinal que você está dando fruto. Se estão te caluniando e te perseguindo, é um sinal que você está agradando
ao Senhor. E você estando agradando a Ele, é o que importa. Continua plantando. Continua semeando. Salmo 126, verso 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, trará consigo, sem dúvida, os seus molhos. A semente é a palavra de Deus. Lucas 8, verso 11. Esta, pois, é a parábola, a semente é a palavra de Deus. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Levar a semente dói. As lágrimas, as dores, mas ele está andando. Ele não deixou a semente para trás. Ele está andando e está levando a semente. O salmista está dizendo, sem dúvida, voltará. Isso significa que tem um lugar para você chegar. E você tem que andar. Aquele que leva a semente andando e chorando. Ou seja, quem está andando está caminhando. E ao mesmo tempo que está andando, ele está chorando. Por causa da palavra que ele está levando. Mas o Senhor está dizendo, tem galardão. Quando chegar no lugar que eu determinei para você chegar, ou seja, é o lugar que Deus quer que você esteja, é tempo de você voltar de lá com galardão. Os molhos são as bênçãos de Deus. Por você perseverar e não deixar a palavra para trás. Mas levar a palavra e regando ela com lágrimas. Talvez a tua vida tenha sido assim até hoje. Tem regado a palavra de Deus com lágrimas, choro, muita dor, muito sofrimento na tua vida. Mas louvado seja Deus. Rosana, continua perseverando. Porque Deus está entrando com mudança, o Senhor está entrando com mudança na tua vida hoje. Na vida de cada um de vocês que estão assistindo essa transmissão. Esta palavra ela tem direção. Esta palavra ela tem um alvo, que é o teu coração. O Senhor está dizendo, a alegria, ou seja, a tribulação, a dificuldade, ela pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A quarta vigília, o Senhor está dizendo, estou entrando com resposta. E o Senhor está acalmando tempestade na tua vida hoje. O Senhor está acalmando essa luta na tua vida hoje. Porta que está fechada, o Senhor está dizendo, eu vou começar a abrir porta. Verás a minha manifestação na tua vida. Verás a glória da última casa, a glória será maior do que a primeira. Aleluia. Agora nós estamos chegando no momento que nós vamos orar. Você que crê, porque tudo é pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daquele que o buscam. Se você crê, agora nós vamos orar. Tudo que está te aprisionando vai cair por terra. Se você está enferma, creia que Jesus vai estender as tuas mãos sobre a tua vida e vai te curar. Você que está de cama em cima do hospital, no leito de hospital, ou até na sua casa mesmo. Você que está doendo a cabeça, dor nas costas. Você que sente sintoma no seu estômago. Coloca a sua mão no lugar da enfermidade. Você que sente dor de cabeça constante, problema de insônia. Pessoa que tem perdido muitas noites de sono, não consegue dormir. Creia que tudo vai cair por terra agora. Ou você que escolhe pegar um copo de água. A fé é a fé que cura em Cristo Jesus. A água é só um símbolo de purificação. Pode estar pegando o seu copo com água e estar apresentando a Deus juntamente durante o momento que eu vou estar orando. E você também orando aí no sofá da sua casa. Você também orando em cima da sua cama. Você que está com depressão, o Senhor é poderoso para te levantar dessa cama. Você que está prostrado em cima dessa cama, com espírito de depressão, em nome de Jesus vai cair por terra. Em nome de Jesus vai cair por terra toda obra de feitiçaria, obra de mandinga, trabalho feito contra a tua vida. Vai cair por terra, porque poderoso é o Senhor para libertar. Porque o Senhor, o Filho do homem, o Filho de Deus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Capítulo 3 da primeira carta de João, verso 4. Ele se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Você crê nessa palavra, Esdras? Você crê, Rosana? Você crê, Giselda?
Você crê em cada palavra que o Senhor está ministrando através da minha vida para a tua vida, para a tua casa, por meio dos teus? Se prepara aí agora para nós orarmos. Nós vamos entrar em oração e o nome do Senhor será glorificado. Estou eu aqui colocando um fundo de oração no nome de Jesus, para que nós venhamos orar agora. Amém? Todos os irmãos aí se preparam para a gente orar agora. E deixa Deus agir na tua vida. Receba essa palavra, creia nela. Abraça essa palavra e creia. Eu profetizo que depois dessa transmissão, você que não orava vai orar. Eu profetizo que você que não tinha mais esperança, depois dessa ministração para a glória do nome do Senhor, você vai passar a orar. Você que não tinha mais esperança de mudança na sua vida, depois dessa transmissão no nome de Jesus Cristo, você vai passar a profetizar no vale. Profetiza no meio do vale. O vale não tem mais jeito para você, mas o Senhor está dizendo: sou eu que ajunto os ossos, sou eu que coloco as coisas no lugar. Tem vento de Deus que tira as coisas do lugar, mas o Senhor falou: Noé, estou eu trazendo o vento, colocando tudo no lugar. O Senhor está trazendo um vento, mas vento para colocar agora no lugar. Porque o vento primeiro tem que ser para tirar as coisas que desagradam a Deus. Depois vem o vento colocando tudo no lugar. Deus está dizendo: estou encaixando cada coisa no seu lugar, na tua vida, para que o nome dele assim seja glorificado no nome de Jesus Cristo. Vamos orar, Sheila. Vocês que estão aí assistindo essa transmissão, fecha seus olhos. Se você está aí no sofá, vamos orar com fé no nome de Jesus. Amém? Soberano e eterno Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, entro na tua presença, pela tua graça, meu Deus, e bondade e fidelidade, nesta noite de hoje, meu Deus, eu uno a minha fé, com a fé, meu Pai, da tua serva Sheila, com a fé, meu Pai, do teu servo, meu Pai, Esdra, Rosana, em nome de Jesus Cristo, a todos que aí estão, meu Deus, ao vivo, assistindo esta transmissão, essa palavra, recebendo essa palavra da tua parte, ó meu Deus, o Senhor conhece, meu Deus, aleluia, a necessidade da tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, eu apresento na tuas mãos a vida do teu servo, a vida da tua serva, oh glória. Bendito, ó Pai, seja o teu nome, Senhor. Perdoa meus pecados, nossos pecados, pecado da tua igreja. Nós somos falhos, mas o Senhor é santo. Oh glória a Deus, aleluia, Pai. Toma nas tuas mãos, meu Deus, em nome do Senhor, a tua serva. Ah, meu Deus, o teu filho. Vai levantando, meu Deus, o teu servo, ó Pai. Vai, meu Deus, quebrando e jogando por terra toda maldição, meu Deus, porventura esta pessoa que está enferma em cima de uma cama, Senhor, com espírito de depressão, esta pessoa que está oprimida, ó meu Deus, que há muito tempo a sua vida tem se resumido em cima de uma cama, esta pessoa que só sente sono, que só sente tristeza, que perdeu o prazer de viver, ó meu Deus e meu Pai, entro na tua presença pela tua graça e fidelidade, em nome de Jesus Cristo. Visita a tua serva, visita, meu Deus, a tua filha, visita, meu Deus, o teu filho, oh glória, meu Deus, aleluia, Pai, Espírito eterno, quebra, meu Pai, laço, embaraço, vai abrir nas portas, meu Deus, onde não tem porta, oh meu Deus, oh glória, levantando, meu Deus, o teu filho, toma nas tuas mãos este varão, que outra hora pregava a tua palavra, que saiu da tua presença devido às lutas, o vento, a tempestade, na vida do teu servo, em nome do Senhor, meu Pai, o Senhor é Deus que desce na terra e faz cessar as guerras, que aleluia, quebra o arco, corta a lança, queima carro no fogo, aquietai-vos, diz o Senhor, a terra saberá que eu sou Deus sobre a tua vida, oh glória. O Senhor está dizendo, aleluia, que está cortando lança, que está quebrando arco, que está queimando os carros no fogo, aleluia, ele cessa as guerras até o confim da terra, porque para Deus não há limitação, não há, aleluia, glória, meu Deus e meu Pai, limite para o nosso Deus, a mão dele estendida alcança toda a terra e enche toda a terra, ó meu Deus e meu Pai, entra, meu Deus, com providência na casa da tua serva, ah meu Deus, o celeiro vazio, o celeiro que está vazio, a luta, meu Deus, a adversidade, a necessidade dentro desse lar, ó meu Deus e meu Pai, eu clamo a ti porque tu é o Deus da provisão. No deserto o Senhor tinha maná, no deserto tinha refrigério, tinha, meu Deus, aleluia, nuvem de glória, tinha a essência do teu Espírito Santo, o calor
Senhor, a chama do teu Espírito Santo. Deus vai aquecendo esta mulher, vai aquecendo este jovem, vai aquecendo este homem, vai usando novamente na palavra, vai enchendo do teu Espírito Santo o teu servo, ó Pai, que há muito tempo perdeu a essência da adoração, perdeu a essência do teu Espírito Santo, já não sente mais arder o seu coração, arder os ossos, assim como Jeremias profetizou. Aleluia, Jeremias, aleluia, tu começou a falar devido às lutas, eu não vou falar mais no teu nome, mas ele mesmo fala que a palavra lhe ardia nos ossos dele, queimava dentro dele, é a presença do Senhor, tanta luta, tanta diversidade, o Senhor está dizendo, talvez você quer parar, mas a palavra arde dentro de você, é a presença do Espírito Santo, é a presença do fogo do Espírito do Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, entra com providência na vida desta mulher, esta mulher que está com a mão na cabeça, porque ela sente dor de cabeça constante, não consegue dormir, toda dor de cabeça agora vai caindo por terra, toda seta de Satanás, toda investida do adversário, vai meu Pai jogando por terra agora, repreenda meu Deus a obra de feitiçaria, ó meu Deus a obra de macumbaria, alojada na cabeça desta mulher, na cabeça deste homem, o câncer que está na cabeça, a enfermidade que está na cabeça, cai por terra agora, espírito de enfermidade desaloja agora da cabeça, vamos, esta pessoa que está com tumor, que está com cisto na cabeça, está passando por tratamento, talvez está passando por um processo, ó meu Pai de saúde, em nome do Senhor ministra a cura, em nome de Jesus Cristo, sobre a vida do teu servo, do alto da cabeça às plantas dos pés, vai arrancando o cisto, vai arrancando o nódulo, vai arrancando, meu Deus, o câncer maligno, benigno, em nome de Jesus Cristo, meu Deus e Pai, vai respondendo com fogo, vai respondendo com fogo, sobre a vida da tua serva, sobre a vida do teu filho, vai meu Pai dando vitória, ó Deus Santo, ó Pai eterno, aleluia, glória. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Ah, meu Deus, a tua serva cheia, entra na causa dela, meu Deus e meu Pai, peleja a causa da tua filha, ah, meu Pai, dando vitória, em nome de Jesus Cristo. Vai caindo por terra amarração, vai caindo por terra embaraço, esta pessoa, meu Deus e Pai, este homem, esta mulher, que constantemente sente dor, meu Pai, no estômago, no pé da barriga, como se uma cobra estivesse mexendo dentro do estômago dela, em nome de Jesus Cristo, comida consagrada às entidades, comida consagrada aos demônios, que a tua serva talvez comeu, o teu servo talvez comeu, e desde então ele sente dores fortes no estômago, vai colocando para fora agora, vomita agora a macumba, põe para fora agora a macumba, Senhor, arranca a macumba do ventre, arranca a macumba da barriga, a dor no pé da barriga, a dor nas costas, oh meu Deus, essa pessoa está sentindo peso nas costas, a dor na coluna, oh meu Deus, vai tocando na coluna dela, vai tocando na coluna dele, vai levantando o paralítico, vai levantando, meu Deus, vai curando o enfermo, vai meu Pai dando vitória, ó Deus Santo, ó Pai eterno da glória, dá meu Deus a vitória à tua serva, abre os olhos, abre o entendimento, vai tirando as escamas dos olhos, vai meu Pai entrando com vitória no ministério, esta serva do Senhor que pregava, mas não prega mais, desanimou, meu Deus, na caminhada, se entristeceu por tanta luta, eita, glória a Deus, aleluia, Pai, Espírito Santo de Deus, eita, eu creio, Senhor, na vitória, levanta a tua serva, levanta a missionária, levanta o pregador, levanta o cooperador, levanta o pastor, meu Pai, que saiu, largou tudo, abandonou o evangelho, o filho pródigo, ó meu Deus, traga para a tua presença, vai renovando, meu Deus, vai dando força ao que não tem mais força, em nome do Senhor, multiplica as forças, meu Deus, ao que está cansado, ai meu Deus, dando vitória, eu ponho na tua mão, meu Deus e meu Pai, a cada vida que está num leito de hospital, ó meu Pai, com câncer, com AIDS, toda praga cai por terra, espírito de enfermidade, essa pessoa, meu Deus e meu Pai, que tem demônio oculto na vida dela, por isso a vida está travada, casamento sendo destruído, o esfriamento no lar, o esfriamento no matrimônio, o esposo que gostava, que amava, de repente deixou de gostar, deixou de amar, mas isso, aleluia, não é normal, isso são obras de feitiçaria, isso são obras de macumbaria, espírito do adultério, espírito da prostituição, esse demônio que atende por nome de Maria Mulamba, espírito da sujeira, em nome
nome do Senhor, espírito do adultério, da prostituição, em nome do Senhor, pombagira, sai da vida dela, sai da vida dele, em nome do Senhor, sai do meio do lado do casamento, o casamento, meu Pai, destruído, esse esposo que saiu de casa e não voltou mais, que está nos braços da amante, eu oro, meu Deus, sobre a vida dele e sobre a vida dela, em nome do Senhor, traga de volta, quebra laço e maldição, ó Pai, feito contra o casamento, ó glória, aleluia, Espírito Santo de Deus, ó glória, vai visitando o esposo, restitui o lar, restaura, meu Deus, o casamento, vai, meu Deus, dando vitória, a tua serva, realiza, meu Deus, uma grande obra, entra, meu Pai, nesta causa, em nome do Senhor, esta criança, ó meu Pai, que se sente perturbada, esta criança que não tem paz, dentro do lar, em nome de Jesus Cristo, toda perturbação, dentro desta casa, no meio desta família, no meio desta parentela, aleluia, da tua parentela, vai caindo por terra agora, a perturbação, toda enfermidade, toda legião de demônio cai por terra, vamos, Satanás, vai saindo dos caminhos dela, vai desalojando da vida dessa mulher, da vida deste homem, toda maldição, ó meu Deus e meu Pai, estende a tuas mãos, meu Deus, levantando, meu Deus, a nação, levantando o Brasil, levantando, meu Pai, os ministérios, levantando os líderes, ó Pai, na graça e no conhecimento, na unção, meu Pai, no poder, em nome do Senhor, ó Pai, que este ano de 2018 venha ser o ano de prosperidade, venha ser o ano de vitória, oh glória, meu Deus, aleluia, Pai, vai dando vitória a teu povo, vai abrindo as portas de emprego, vai abrindo, meu Deus, as portas de oportunidade, levanta as empresas falidas, levanta os empresários, usa os grandes para abençoar os pequenos, porque poderoso é o Senhor, para abençoar tua serva, o teu servo que está desempregado, abre, meu Deus, as portas, vai, meu Deus, operando, realiza, meu Deus, um grande milagre, eita glória, meu Deus, aleluia, Espírito Santo de Deus, ó Pai, glorificado, exaltado, seja o teu santo nome, Senhor, dá vitória a tua serva, o teu servo, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, amém, Jesus, louvado seja Deus, creia na vitória, amém. Vicente Paulo de Araújo, creia na sua vitória, amado, amém. Bendito seja o Senhor. Silvânia Bezerro, que Deus abençoe a você. Cris Leide, louvado seja Deus pela tua vida, amada. Marcos Aparecido, que Deus abençoe ao Senhor, amém. Eilane Alves, Deus abençoe, filha, que a paz do Senhor esteja contigo, amém. Que você venha continuar, persevere, porque o melhor de Deus está por vir sobre a tua vida, amém. Todas as quarta-feiras nós vamos estar realizando agora essas transmissões, amém, para a glória do nome do Senhor. Todas as quarta-feiras por esse horário, entre as 11h30 à meia-noite, vai ser esse horário, porque devido à obra do Senhor, sempre chego tarde em casa, para a glória do nome do Senhor. Então, todas as quarta-feiras, eu estou afirmando um compromisso com os amados irmãos e as irmãs que estão assistindo que essa transmissão. Todas as quarta-feiras, depois das 11h30, meia-noite, nós vamos estar aqui no nome de Jesus, até o Senhor voltar para nós, amém? E aos finais de semana também, eu vou estar vendo entre a sexta e o sábado, qual é desses 2 dias que a gente vai estar realizando mais uma transmissão. Pelo menos 2 transmissões durante a semana, no nome de Jesus Cristo. Eu quero estar pedindo força ao Senhor, e que os irmãos interceda por cada um de nós, porque o povo de Deus, os servos do Senhor, os pregadores, né, os pastores, missionários, cooperadores, muitos irmãos nesta hora estão com seus joelhos dobrados, orando por você, pela sua casa, orando pela sua família. E nós precisamos também da intercessão de vocês. Ore pelo povo de Deus, ore pelos ministros do Senhor, para que o Senhor assim venha nos fortalecer, e assim nós podendo assim levar a mensagem para vocês, que nós precisamos da graça, é só a graça para nos manter de pé, amém. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Quero agradecer mais uma vez primeiramente ao Senhor, nosso Criador, né, e a todos vocês que têm assistido essa transmissão. Vocês podem estar acompanhando lá na página do Facebook, tem outras pregações lá. Tudo isso, irmão, para a edificação e a glória do nome do Senhor, e para a tua transformação, para que o Senhor assim venha abençoar a tua casa, o teu lar e a tua família. Se quiser estar entrando em contato, o número está lá, amém, para a gente estar orando. Geralmente eu tenho orado por muitas irmãs, né? Quero mandar meu abraço aí para a Roseli,
que reside em Minas Gerais. Quero mandar meu abraço aí para Ana Paula, né, que reside em Pernambuco, né, Esmeralda, né, e tantos outros, né, Dimara. São pessoas que a gente está orando durante a madrugada, a todas as meia-noite, né, a missionária Cida, daqui de São Paulo. Que Deus abençoe a você, amada irmã. Fica na fé, né, fica aqui o meu abraço, né, e a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos que aí assistem, e que o nome do Senhor vai ser glorificado nesse ano de 2018. Creia na tua vitória, em nome de Jesus. Ficais na paz do Senhor Jesus.